Gravando mais um vídeo aqui pro meu canal, me chamo Caio Esper, sou estudante de medicina e sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje é um vídeo que eu tava esperando gravar há muito tempo. E surge a oportunidade porque a gente tá indo de férias e vai começar um período. Caio, qual que é o tema do vídeo? Hoje eu vou falar pra vocês coisas que eu falaria pra mim mesmo, né, conselhos que eu daria pra mim mesmo se eu estivesse entrando no primeiro período. Então, você que tá entrando agora na faculdade, você que passou por agora, seja muito bem-vindo à Faculdade de Medicina. E você que não tá no primeiro período, mas quer assistir para aprender mais coisa, fique por aqui também, tá? Já deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e me siga no Instagram, @espercar, eu também posto conteúdo, tá? Então, bora lá. O que eu falaria pra mim mesmo, né? O primeiro conselho. O primeiro conselho, o mais importante. Construa uma rotina, um hábito de estudo. Como assim, Caio? Vamos lá. Você passou em medicina, né? Provavelmente você estudou um bocado. Provavelmente você tinha lá a sua rotina de estudo com pelo menos 4, 5 horas de estudo, tá? Pelo menos 4, 5 horas de estudo. Só que chega na faculdade, né? Você passa, tem aquela alegria, pô, vai pro trote e tal. E você passa aquele período de férias e perde essa rotina, tá? Você perde essa rotina de estudo, tá? Então, e não só rotina de estudo, né? Tô falando só de estudo aqui, mas, pô, você não tinha muito vício, você começa a ter muito. Você não mexia muito no celular, você começa a mexer mais. Você não mexia no TikTok, começa a mexer mais, né? Sua vida inteira piora. Aí quando você entra na faculdade, né, já fica difícil construir a rotina, tu já desiste e começa a entrar no famoso esquema JK, né? Qual que é o esquema JK, Caio? Você só estuda 5 dias antes da prova, né? 3 dias antes da prova, ou seja, você acumula 50 dias de conteúdo nos 5 dias finais. Isso é um problema. E por que é um problema, Caio? Eu vou sair mal na prova? Não, porque você não vai armazenar esse conteúdo, cabeça. Né? Pensa, um conteúdo de um semestre inteiro, de uma faculdade de medicina que é denso. Você acha que você vai conseguir armazenar esse conteúdo, né, para sempre? Lembra, você vai ser médico, né? Você não precisa passar numa prova. Pô, você tá formando para ser médico, não é mais vestibular. Você acha que você vai conseguir armazenar essa densidade de conteúdo em 5 dias de estudo? É óbvio que não. Como assim, Caio? Muita gente faz isso e muita gente passa de ano. É raro ver alguém que reprova na faculdade de medicina. Né? Por quê? Porque sair na prova você vai. Sai bem na prova. Não é difícil. Fazendo esse JK, né, estudando esses 5 dias da prova, você consegue sair bem. O problema é que você vai ser médico, como eu falei. Você precisa desse conteúdo a longo prazo. E a melhor forma de você construir, né, essa base, esse conteúdo a longo prazo, é você construindo uma rotina de estudo. Acabou. Estudando todo dia, você vendo a matéria todo dia. Então, ó, primeira coisa, construa um hábito de estudo, né? Volte com o hábito de estudo, aliás, tá? Caio, quantas horas? 2 a 3 horinhas todo dia, se você tá no ciclo básico, tá? 2 a 3 horinhas todo dia já é o suficiente, tá? Ah, Caio, mas é o ciclo básico, todo mundo fala que o ciclo básico não importa. Mentira, o ciclo básico é a base para a faculdade de medicina. Então, o primeiro conselho que eu daria, com certeza, é volte pro seu hábito de estudo, tá? Com o seu hábito de estudo, 2 a 3 horinhas por dia. E você vai ver também que é muito mais confortável. Cara, eu tô no 5º período da faculdade de medicina, eu nunca virei uma noite estudando. Né? E por quê? Porque eu estudo todo santo dia, 2 a 3 horinhas. Inclusive nas férias. 2 a 3 horinhas, tá? Por quê? Porque eu construo esse conteúdo a longo prazo e eu vou ser médico e eu vou precisar desse conteúdo que provavelmente vai salvar uma vida. A possibilidade de salvar uma vida, tá? Então, esse é o primeiro conselho, construa uma rotina de estudo, tá? Só complementando, né, Caio, como é que eu estudo? E depende, né? Por exemplo, faculdades mais tradicionais em que você vê o conteúdo primeiro em aula, né, e depois vai estudar, você marca o horário de estudo, né, para essa aula depois de estudar, depois de ter aula, aliás. Você vai estudar todo dia, mas você vai encaixar, né, os conteúdos que você teve na aula, após a aula, e no PBL você inverte isso, né? Mas eu tenho um vídeo completo sobre isso, vou deixar aqui no card, tá? Então, primeiro conselho, construa uma rotina de estudo, tá? E o segundo conselho, e aqui tá em ordem de importância mesmo, cara, veterano, tome cuidado. Como assim, Caio, que eu tome cuidado com veterano? É o seguinte, meus veteranos, quando eu cheguei, são maravilhosos, só que, querendo ou não, né, isso acontece em toda a faculdade. Você chega lá, ambiente novo, né, não conhece ninguém, não conhece nada. Cara, veterano passa medo, sim. Veterano passa medo. Isso acontece assim em toda a faculdade. Isso aí é regra, tá? Veterano passa medo. E detalhe, né? Vamos lá. O que aconteceu? Deixa eu contar minha história aqui. Quando eu passei na faculdade, primeira semana a gente já teve aquela semana de acolhida e na segunda semana já teve conteúdo mesmo, né? Eles passaram pra gente os roteiros pra primeira prova. E nisso, né? O que aconteceu? Passaram o roteiro, eu vi lá o roteiro e falei, cara, é impossível aprender essa quantidade de conteúdo nessa quantidade de tempo. É impossível, né? E ainda mais pra ajudar, né? Os veteranos ficavam, caraca, você vai fazer prova de anatomia, né? Pô, essa aí, cara, 50% da sala bombou nessa aí. Enfim, eles contam muita coisa que talvez não é verdade, que provavelmente não é verdade. Aí é normal, não é nem maldade não, é só, porra, zoeira mesmo, tá? É zoeira com calor, tá? Isso estressa muitas pessoas, né? Isso desespera muitas pessoas. Já vi muita gente ansiosa por causa disso, né? Então, meu segundo conselho é, cara, o veterano falou,
deixa falar. Então, assim, não é assim não, né? Contando a história da prova de anatomia, né? Do conteúdo que eu recebi de anatomia. Cara, é muito conteúdo? É, mas quando você pega o ritmo, todo mundo pega o ritmo e vai. E vai. São poucas pessoas que ficam, tá? São poucas pessoas que ficam. Então, segundo conselho, não dê tantos ouvidos assim aos seus veteranos, mas eu entro no terceiro conselho que é meio contraditório. Cara, drive de veterano. Drive de veterano. É bom, Caio? Bom, vamos lá. É parecido com o ChatGPT, o raciocínio. Como assim? Vamos lá. Você vai usar drive de veterano pra tudo, né? Ah, não, vou usar o drive do veterano pra tudo, todas as aulas, pra estudar pra todas as provas, pra fazer tudo. Não. Por que você não vai fazer isso? Porque, cara, é uma fonte de conhecimento secundária, né? Ou seja, você tá confiando em alguém que pegou de uma fonte primária, né, de um livro ou de uma aula. E nem sempre, a gente sabe que nem sempre está 100% correta. Então, cara, pra não cometer esse erro, né, sempre tente pegar da fonte primária, que é o livro, que são as aulas, tá? Então sempre tente pegar da fonte primária. E outra coisa, é muito fácil estudar por resumo de veterano. E por ser muito fácil, você meio que desaprende, né, a ir lá no Guyton e tentar interpretar e tentar aprender pelo Guyton. Né? Muita gente fala assim, ah não, né, o Guyton é muito difícil de entender. Cara, não é. O Guyton não é difícil de entender, é a gente que ficou pobre em interpretação de texto. Você vai ver que se você realmente pegar o Guyton, tentar se explicar em voz alta, ler em voz alta o conteúdo, se explicar no espelho, você vai ver que não é tão difícil assim, tá? Não é tão difícil assim. Então, terceiro conselho, use né, drive de veterano, tá? Pode usar, mas não para tudo, né? Obtenha como fonte primária o livro, a aula, tá? Cara, pra que serve drive de veterano? Cara, eu, por exemplo, pego prova antiga, né? Algum conteúdo em específico, sei lá, eu não achei no Guyton, eu não achei em nenhum livro, e achei uma videoaula ruim. Aí, pô, aí eu pego de veterano, tá? Porque ele teve acesso a um conhecimento que eu não tive, tá? Que eu não tenho acesso. Mas use veterano, sim, use drive de veterano, mas drive de veterano, mas sempre prefira fontes primárias de conhecimento. Enfim, mas pra prova, use veterano, tá? Use o drive de veterano. E o quarto conselho que eu daria, né? Mas não é pra mim mesmo, porque eu nunca fui disso, mas, cara, não exagera nas festas, né? Eu sei que, pô, cara, você passou lá 2 anos estudando pra passar, né? Sem festa, controlado, né? Comendo bem, dormindo bem, estudando bem. Dá vontade de chegar na faculdade e aloprar e falar assim, caraca, agora é meu momento, né? Porra, tem festa toda quinta-feira, né? Festa no final de semana, tá? Agora eu vou brilhar, né? Agora eu vou jogar a toalha. Cara, toma cuidado, toma cuidado. E isso aí é mais um conselho de amigo mesmo, de irmão mesmo. Já vi muita gente que entrou de um jeito na faculdade de medicina e por causa das festas e por causa disso tudo, mudou completamente a vida e ficou muito pior, tá? Pode ir em festa, eu não vou, mas é opção minha, mas tome cuidado com isso, cara. Escolha as festas certas, tá? Porque a gente sabe que tem festa que é mais pesada, que acontece mais coisa ruim. Escolha as festas certas e não deixe atrapalhar seus estudos, né? Escolha com precaução, tá? Enfim, isso que eu queria falar no vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito e me siga no Instagram, @spk, eu também posto conteúdo, tá? Um beijo e até a próxima.